Pra gente começar mais um devocional, hoje a gente vai falar sobre rispa. Vamos? Te convido a fechar os seus olhos e orar junto comigo. Abba, bom dia, bom dia, bom dia. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada pelo pão de cada dia que o Senhor me põe à mesa. Obrigada por cada situação que eu passo, que nós passamos. Obrigada por cada dádiva, por cada presente. Obrigada por cada adversidade, por cada luta, por cada pessoa difícil que nós enfrentamos ao longo dos nossos dias. Obrigado porque nós somos moldados, nós somos habilitados, nós somos preparados para aquilo que o Senhor tem para nós. Eu creio, Deus, que todas as coisas elas contribuem juntas para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu creio, por isso eu te dou graças. Muito obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigado pela escassez, obrigado pela fartura. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigada porque o Senhor é um Deus de amor e ainda que nós não te veja, ainda que a gente não veja o Senhor, eu sei que o Senhor está presente, acompanhando cada passo do nosso desenvolvimento, porque para ti, na verdade, nós estamos passando por um processo de desenvolvimento. Para nós, são lutas, adversidades, conflitos, guerras. Ah, Senhor, obrigada. Obrigado porque o Senhor traz sempre uma nova perspectiva para cada manhã. Obrigada porque essa manhã as tuas misericórdias se renovam. Obrigado porque o teu favor é real. Obrigado porque a tua presença é real. Obrigado porque o Senhor é real, é palpável. Eu te louvo, eu te louvo. Quero declarar que o Senhor Jesus é meu único suficiente Salvador, meu único e absoluto Senhor. Eu não tenho outro Deus. Não tenho outro Deus. Minha vida eu te dou, Jesus. Minha vida é tua. Eu estou pronta para morrer e para viver por ti. Estou pronta. Estou pronta para morrer e viver por ti. Então, que a tua vontade seja feita sempre. Que a tua vontade seja feita na minha vida. É o que eu te peço. Cumpre a tua vontade. Cumpre a tua vontade. Jesus, me dá sabedoria. Nos dá sabedoria para que a gente possa viver. Nós queremos te pedir sabedoria para poder decidir. Sabedoria para a gente poder meditar na tua palavra e receber a palavra revelada no nosso coração. Para nós recebermos essa palavra profética liberada sobre nós. Senhor, eu te peço, nos concede sabedoria. Sabedoria para discernir os espíritos, para discernir as pessoas, para discernir os lugares que nós estivermos. Nos dá sabedoria. Derrama sobre nós um dom de discernimento. Eu quero o dom do discernimento, Senhor. Eu quero o dom de discernimento. Me dá, Jesus. Nos dá, Senhor. Para que a gente possa discernir. E hoje nós levantamos decididos para, assim, desfrutar da tua presença. Hoje eu acordo decidida a me vestir de força e dignidade e sorrir diante do meu futuro. Sorrir diante do meu futuro. Hoje eu acordo decidida a ser feliz, porque eu sou o amor de Jesus. Nós somos o amor de Jesus. Hoje eu acordo decidida a confundir o inferno. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós vamos falar de rispa hoje. Revela o coração dessa mulher tão forte, tão decidida. Que mulher forte e decidida. Hoje nós queremos modelar Rispa. Essa mulher que não é muito falada, mas que deixou, assim, um legado para nós mulheres, para nós mães. E hoje nós queremos aprender com Rispa. Espírito da verdade, Espírito da profecia se revela. Nós honramos a tua presença, Espírito de Deus, nós honramos a tua presença, nós precisamos da tua presença. Nós te honramos, Espírito Santo. Nós queremos te dizer que nós te amamos e nós dependemos única e exclusivamente de ti, ó Santo Espírito. Então, vem e toma o teu lugar. Há um lugar de honra, que é teu. Há um lugar de honra na nossa vida, há um lugar de honra nesse momento. Nós queremos ouvir a tua voz, Amém.
Amém. Bom dia. Olha, decida, tá bom? Se vestir. Se vestir, olhar para o espelho e dizer para você: vista-se, mulher. Vista de força e dignidade. Você é digna. Vista-se. Vista-se de amor, você é amada. E olhe para todas as circunstâncias, adversidades, pessoas difíceis, pessoas ruins mesmo, que você convive ou tem que conviver. Você está sendo preparada, você está sendo modelada, você está sendo. Pra gente é conflito, é perturbação, é todas essas coisas erradas, né? Mas o Senhor olhando para nós assim, estou te preparando. Ah, meu Deus. Ô, gente, vai chegando aí. 2 Samuel capítulo 3. A história de Rispa, ela está aqui localizada em 2 Samuel capítulo 3, mas no 2 Samuel capítulo 3 não, capítulo 21. No capítulo 3 você vai encontrar aqui no versículo 7, falando só que ela era uma concubina de Saul, tá? Mas aqui a história dela conta mais mesmo, aqui no versículo, a partir do versículo 1 de 2 Samuel, tá bom? 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 1 é o que nós vamos ler, para que a gente possa compreender a história dessa mulher. A gente já vai chegar logo na leitura, mas a nossa base devocional de hoje, que o nosso livro dá, e a página do livro é o 169, tá bom? A gente está chegando na página 169 do livro. E a base devocional está lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10. A base devocional que nós vamos falar hoje, tá bom? E aí você vai ver aqui que ele fala assim: então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu sobre uma rocha. E lhe estendeu sobre uma rocha, estendeu sobre ela, tá bom? Desde o princípio da cega até que a água do céu caia sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia e nem os animais do campo de noite. Essa é a nossa base devocional. A gente vai falar dessa mulher, que ela se vestiu de um pano de saco, ela se cobriu, ela sentou sobre uma rocha e ela ficava ali. Desde o primeiro dia ela ficava ali guardando, cobrindo seus filhos sobre uma rocha. Ela estava sobre uma rocha, cobrindo seus filhos, aguardando eles receberem a dignidade que eles mereciam. Hoje nós vamos falar sobre isso. Esse Deus não é gente, não. Bom dia, Ana. Bom dia. Vamos lá? 2 Samuel, você já chegou? A gente já vai ir rapidinho entrando no assunto, senão a gente vai ficando aqui, né? Ó, 2 Samuel, capítulo 21, a gente vai ler a partir do versículo 1 para você poder entender, tá? Houve, nos dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Gente, olha essa história. Olha essa história. A gente vai aprender com Rispa, mas a gente vai aprender muito aqui com as atitudes, com o comportamento de um líder, com as nossas responsabilidades, com a nossa postura. E não é só nós que passamos, mas todos os nossos filhos, todas as pessoas que estão envolvidas, ela vai sofrer. Olha, presta atenção aqui no versículo 2. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Verso 3. Perguntou Davi aos gibeonitas:
O que queres que eu vos faça? E que resgate posso vos dar para que abençoes a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel, disse Davi. Que é, pois, que queres que vos faça, então? Verso 5. Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que ele lhes houvera, que eles houvera, entre Davi e Jonas, filho de Saul. Lembra que Davi e Jonas fez uma aliança, os dois? Lembra? Olha aqui como é sério isso que nós vamos falar hoje. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa. Aqui entra a história de Rispa. Rispa começa a partir do versículo 8. Mas a gente está lendo do primeiro para que você possa entender a história, porque essa mulher, a história dela não é muito conhecida, então a gente tem que entender o contexto, tá bom? Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido com Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filha de Barzilai, Meolalita. Versículo 9. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa. Eles foram mortos nos primeiros dias, no princípio da ceifa, da ceifa da cevada. Então Rispa tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonas, o seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seá, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Meu Deus, que história! Que história! Deixa eu te falar uma coisa. Aqui a gente já começa a observar que nos dias que Davi estava reinando, nos dias que Davi ele já estava empossado ali, né, no governo, e no governo de Israel, você vai ver que houve uma grande seca, e a seca foi de 3 anos consecutivos. Davi ele era líder naquele momento, naquele tempo oportuno, e a seca ela já durava 3 anos, e era 3 anos sem chuva, 3 anos de seca ferrenha. É interessante porque a Bíblia fala que Davi, ele percebeu que tinha alguma coisa de errado, ele falou, isso não é normal. Eu vou consultar Deus, eu vou falar com Deus, por que está acontecendo isso? E o Senhor vai me falar, e a palavra fala aqui no versículo 1, que Davi foi consultar a Deus, para saber o que estava acontecendo. A palavra fala que Deus ele respondeu a Davi, ele disse que a culpa do que estava acontecendo daquela seca era a responsabilidade de Saul. Ele fala a culpa de sangue sobre Saul.
A responsabilidade é a culpa de sangue que está sobre Saul e sobre a sua casa. Por quê? Porque eles mataram os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Vocês lembram na época de Josué? Os gibeonitas vêm de uma aliança. Essa história de Gibeão vem da história de Josué, lá quando eles estavam chegando na terra prometida, que eles estavam vencendo e vencendo batalhas. Você lembra? Teve um povo que se disfarçou, colocou roupa simples, chinelo, pé empoeirado, pão bolorento. Lembra que eles fizeram uma aliança? Depois você vai lá na história de Josué, você vai lembrar. Só tô falando isso, tô dando esses detalhinhos para você lembrar da história. Onde foi? E aí, porque eles chegaram daquele jeito, Josué se compadeceu deles e fez uma aliança com eles. Não, fica aqui com a gente. Agora nós vamos proteger vocês. Fica aqui com a gente, porque agora nós vamos cuidar de você. E depois eles foram descobrir que eles eram um dos povos dos amorreus. Lembra? E aí, como Josué já tinha feito uma aliança, o que a gente entende lá na palavra, porque a palavra diz isso, que a bênção que estava sobre os filhos de Israel seria sobre a vida dos gibeonitas. E a maldição, as consequências que viria sobre os gibeonitas também seria sobre eles. Então eles fizeram uma aliança. Então tanto a bênção, eles iam participar da bênção e da maldição que viesse, das consequências dos erros, porque eles tinham feito uma aliança. Olha como isso é sério. Nos dias de Davi estava reinando. E ele percebeu que tinha alguma coisa que estava normal, era seca, que já vinha 3 anos, não estava normal aquilo. Ele foi falar com o Senhor falou, então, a culpa é de Saul, porque Saul, ele derramou sangue, ele quebrou uma aliança. Ou seja, Saul, ele quebrou uma aliança de proteção que Israel tinha com os gibeonitas. Israel, eles tinham a responsabilidade de proteger, eles tinham prometido que eles não iriam mais lutar contra os gibeonitas. Eles não iam matar os gibeonitas, entende? Eles seriam escravos, eles ficariam ali nos poços, buscando água, servindo o povo de Israel. Mas eles não iam lutar mais contra eles, eles não iam matar. E o que a palavra de Deus fala? É aqui que eu quero chegar com você, para que a gente possa começar a compreender 2 coisas que o Senhor quer revelar ao nosso coração para você. Isso é importante demais, nós sabemos disso. Isso numa esfera de liderança, tá? Porque você é líder, sendo pai, sendo mãe, você é líder. Isso numa esfera de liderança religiosa, pastor, bispo, apóstolo, diácono, dependendo da função, principalmente dependendo da função que você está e do grupo de pessoas que você caminha ali. Você vai ver também dentro de uma liderança política, tá? Essa história, ela é tremenda. E ela vem falar muito ao meu coração diante de muitas coisas que eu tenho vivido. E aí você vai ver aqui, olha só, o versículo 2 ele fala. Então chamou, olha o que Davi fez, depois que ele percebeu, porque o Senhor falou para ele qual era o problema. Ele falou, o problema é que Saul quebrou uma aliança que Israel tinha com os gibeonitas. Então, agora precisa reaver isso. Aí você vai ver que a palavra fala que Davi, então chamou os gibeonitas e lhes falou, e falou aos gibeonitas, né? O que a gente pode... Peraí, vamos ler para a gente poder. Os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-lo. Porém, Saul procurou destruí-los no zelo pelo Senhor, pelos filhos de Israel. Por quê? Por que Saul ele matou grande parte dos gibeonitas? Por zelo. Ele matou porque naquele momento ele falou, não, eu quero zelar, eu quero manter aqui a pureza. Eu quero manter a pureza de Israel. Eu quero manter Israel, um Israel ilibado. Eu quero manter Israel aqui, sabe, guardado. Eu não quero que o povo de Israel seja contaminado. Olha o que ele fez. E Saul, ele conhecia a história do povo. Ele conhecia as alianças, né? Então, na cabeça dele, ele achou que matando os gibeonitas, entrando em guerra contra eles, ele estaria agradando ao Senhor pelo zelo que ele tinha. O zelo dele, não era o zelo do Senhor. Olha isso como é sério. Porque a gente para observar aqui que Saul, o que ele queria? Ele queria, o desejo dele era
manter o povo de Israel ilibado, manter o povo de Israel puro, conservar o povo de Israel ali, sabe, uma nação que estava totalmente fechada. Mas e as alianças anteriores? E os pactos anteriores? E os acordos anteriores? E aquilo que os homens e mulheres de Deus fizeram, que foi literalmente comprovado e autorizado e assinado por Deus, vamos dizer assim. A gente rasga. Aqui é uma primeira lição que a gente aprende, aqui é um primeiro... Para mim é um primeiro insight que a gente recebe aqui, porque a gente para observar que, dependendo da função que você está, dependendo do ambiente que você domina, que você lidera, e você vai parar para observar, se você é pai, se você é mãe, se você é marido, se você é esposa, você é líder na sua casa. Então você precisa parar para pensar nas consequências daquilo que você decide por zelo, porque você vai ver que a intenção de Saul era uma intenção boa. A intenção dele era falar, não, eu quero que tudo corra certinho, eu quero que tudo corra bem, eu quero o melhor para o meu povo, eu quero o melhor para minha gente, eu quero que a minha gente... Mas espera aí, qual que era a aliança? Qual que era o pacto? Qual que era a responsabilidade? Ele tinha um entendimento de qual era a aliança que os gibeonitas tinham com Israel. Eles não eram filhos, eles não estavam ali livres, né? Mas eles estavam ali juntos, protegidos da morte. Eles seriam protegidos da morte e protegidos de sofrer guerras. Entende? Porque havia uma aliança lá atrás. Então, ele, no achômetro dele, que ele fazendo aquilo que ele estava fazendo, ele estava zelando, ele estava cuidando. O excesso de zelo, ele fala aqui, olha, Saul procurou destruí-lo no seu zelo. Vou fazer até um círculo aqui. Porque o zelo era de Saul. O zelo era dele. Então, a gente para observar aqui que quanto mais a nossa responsabilidade, quanto mais a nossa posição de responsabilidade, a gente vai observar que se a gente quebrar princípios, a gente vai observar que se a gente quebrar alianças, se alianças forem quebradas, alianças quebradas como? Pelo comportamento, pela atitude, pela fala, a gente compromete todo um povo. A gente compromete todo um povo. Aqui você vai ver que a atitude de Saul, o zelo dele, pessoal dele, em querer proteger e cuidar de Israel, não é? E ele achava que Deus ia agradar-se por isso, porém ele precisa entender que Deus ele não quebra princípios, Deus ele não quebra alianças. Ele deveria ter cumprido aquilo que foi feito. E aí ele colocou em risco, né? Ele colocou, assim, para sofrer consequências toda a família dele. Todo um povo. E também a nação. Porque você vai perceber que a nação estava sofrendo com a seca. A nação. Então, todas as pessoas que estavam envolvidas, porque ele era um líder. Você percebe a responsabilidade de um líder em ele andar em santidade, em ele andar em obediência, e ele andar em fidelidade ao Senhor e aos princípios do Senhor, às leis do Senhor. A aliança, porque Deus ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de aliança. Então você percebe que só a atitude, e a palavra fala que ele não matou todos os gibeonitas, ele matou alguns. Entende? Então você percebe que quando a gente para compreender a liderança, a gente vai ver o reflexo. A gente vai ver o reflexo de todo o mais que está debaixo daquela liderança, seja isso família, seja isso igreja, seja isso dentro de uma empresa, sabe? Seja isso dentro de uma cidade, seja isso dentro de um estado, ou seja isso dentro de uma nação. Toda a nação vai sofrer por causa da escolha errada de um líder. Todo o povo sofre por causa de uma escolha errada de um líder. O que aconteceu aqui? Todo o povo há 3 anos já estava numa seca ferrenha. E o líder, na ocasião, falou, tem alguma coisa errada, eu preciso falar com Deus. O Senhor precisa me mostrar o que está acontecendo. Então a gente para observar a seriedade disso. A seriedade. Aí você vai ver, pra gente caminhar, que Davi, no versículo 3, ele fala, perguntou Davi aos gibeonitas, porque Davi foi procurar eles.
Eu preciso reaver essa dívida, eu preciso corrigir esse erro. Eu preciso pagar essa dívida. Eu preciso saber o que eles querem para que a gente possa corrigir, para que a gente venha a ter chuva novamente, para que a gente seja próspero novamente, para que a terra produza novamente. Olha a atitude de Davi. Davi, ele foi até os gibeonitas e foi perguntar para eles o que vocês querem que eu faça para que vocês possam abençoar. Para que vocês possam abençoar a herança do Senhor novamente. Porque os filhos de Israel eram a herança do Senhor. Entende? Então, por causa daquela dívida, por causa daquela aliança que foi quebrada, e um líder que estava na mesma posição e não seria Saul, porque Saul já estava morto, né? Precisaria reaver aquilo. Um líder, ele precisava ir corrigir aquele erro, ele precisava ir lá pagar essa dívida. Aí você vai ver que ele fala, Davi, ele fala, o que vocês querem que eu faça? E que resgate eu posso dar? O que eu posso dar para que abençoes a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram, não é prata, a gente não quer dinheiro, a gente não quer ouro, a gente não quer. Nós não queremos entrar em questões que vai fazer com que mate pessoas alguma. Olha o que ele fala. Nós não queremos dinheiro e nem queremos que matem pessoas, nem pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Aí Davi disse, então o que vocês querem? O que vocês querem? O que eu possa fazer? Versículo 5. Responderam ao rei, quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir. Aqui a gente entende que eles também pegaram eles de surpresa. Saul, no zelo dele, ele foi também traiçoeiro. Ele pegou eles na trairagem. Porque eles não esperavam. Eles não esperavam aquela atitude, né? Eles não esperavam que ele ia fazer aquilo, porque eles tinham uma aliança. Aí ele fala aqui, olha, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei, eu os darei. Aí você percebe aqui que os filhos, essa é uma segunda lição que a gente está tendo aqui, é um segundo aprendizado até a gente chegar em Rispa. Como eu disse que essa história, ela é uma história assim que para mim é muito profunda. Eu estudando essa história ontem, eu fiquei pensando muito sobre sobre toda essa responsabilidade, sabe? Sobre todas essas questões aqui que envolve Saul, as atitudes dele, o zelo, ele achava que estava fazendo para cuidar, para proteger, para zelar, e ele acabou violando uma aliança, ele quebrou uma aliança. E eu pensei muito aqui que as pessoas, elas vão sofrer as consequências de uma irresponsabilidade, de uma quebra de aliança, de uma quebra de princípios, de uma quebra de fundamentos, por causa do ego de uma pessoa, por causa do orgulho de uma pessoa, por causa dela achar que está fazendo certo e ela vai fazer aquilo, ela achar que está agradando a Deus e ela está fazendo aquilo e ela está colocando em prejuízo toda uma nação. E se não bastasse, os próprios filhos estão sofrendo consequências. Você vai ver aqui que os filhos de Saul, eles estavam sofrendo a consequência dos atos do seu pai, né? Os seus filhos. Você percebe que aqui é uma outra lição, um outro aprendizado para nós. Porque as nossas escolhas, os nossos pecados, e eu vou te falar já uma coisa aqui. Pecado, ele não é para ser praticado pelos filhos. A palavra fala que nós somos pecadores, mas o Senhor, ele diz para nós, seja santo, porque eu sou santo. A palavra fala que aquele que conheceu o Senhor, ele não anda na prática do pecado. Aquele que conheceu o Senhor, ele não vive no pecado. Não. E quando ele comete pecado, ele não comete pecados que violam princípios. Ele comete muitas vezes pecados involuntários por causa do seu emocional, porque ele desequilibrou. Ele se desequilibrou. Por isso que a palavra de Deus fala que nós precisamos dar um dos frutos do Espírito, que é o domínio próprio. Nós precisamos ser mansos, entende? Então você para pensar que nós somos pecadores porque nós nascemos da raiz adâmica. Mas nós não vivemos na prática do pecado. E quando pecamos é porque nós pecamos involuntariamente e porque nós não conseguimos equilibrar naquele momento o nosso emocional. Então a gente acabou pecando como? Porque a gente se irou. Porque por causa da ira, a gente falou um monte de coisas.
Por causa da ira, a gente amaldiçoou. Por causa da ira, a gente acabou ferindo pessoas. Por causa da raiva, a gente tomou atitudes que acabou vindo nos prejudicar. Você percebe? Mas o pecado, a palavra de Deus fala que o pecado, quando a gente comete, a gente precisa pedir perdão para Deus, porque Ele nos perdoa. E a gente precisa confessar os nossos pecados um para os outros, para que a gente seja curado, para que a gente seja liberto, para que a gente não cometa mais. Então, há necessidade, sim, de nós pedirmos perdão ao Senhor, porque é Ele quem nos perdoa, e a gente confessar para os nossos irmãos, para alguém que é da sua confiança, para alguém que seja o seu líder, seu pastor, seu líder de célula, seu líder de grupo, não sei, seu apóstolo, sei lá, quem que está te conduzindo. É importante você confessar, para que você seja curado, porque quando a gente confessa, o diabo é como se ele perdesse força, porque enquanto o seu pecado está oculto, o diabo tem força de te dominar. Ele tem força de continuar te manipulando a continuar praticando aquele pecado. Entende? Então você percebe que quando você fala, você tá trazendo a luz. A Bíblia fala que é para nós trazermos à luz tudo que está oculto. Então nós precisamos confessar, porque quando a gente confessa, a luz ela entra nas trevas e aí você é curado, você é liberto. Então o diabo, qual que é as artimanhas, qual que é as estratégias do diabo? Duas coisas: trazer em você medo, vergonha e incredulidade. Não é? Incredulidade porque não precisa, não é necessário, não é isso, não é aquilo. E o outro é vergonha. Eu tenho vergonha, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Não importa o que as pessoas vão falar de você, não importa o que as pessoas pensam de você. Importa quem é a pessoa que você está se tornando. Não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez algumas horas atrás, importa o que você está fazendo agora, com o que você fez e a pessoa que você está se tornando, é isso que importa. Ó, a Li, ela transbordou aqui, deixa eu ver. Ó a Aline no transbordo. Paz, Li. Saul com seus atos, com seu ato errado, ele achou que estava justificado. Exatamente. Ele achou que ele se justificaria, né? Por causa das coisas, né, Li? Das coisas que ele fez. Quer dizer, ele só foi acumulando erro atrás de erro. Ele achou que estaria. Olha, isso é muito sério, né? A gente para pensar. Uma atitude errada, ela não vai corrigir. Um erro não corrige outro erro. E era exatamente isso que Saul estava achando. Era exatamente isso que Saul estava imaginando. Então você para pensar que, olha só, os filhos de Saul, eles morreram. Eles falaram, eu quero 7 homens da casa de Saul mortos. Eles vão ser enforcados ao Senhor na praça. Então, você percebe que os filhos, eles sofreram as consequências dos erros. As consequências dos erros do seu pai. Deixa eu te falar uma coisa. Eu costumo falar isso sempre na igreja. Que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Tudo. A Bíblia fala, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E o que você não colher, os seus filhos colherão. Por quê? Tudo que sai da nossa vida, seja da nossa boca, ou seja das nossas mãos em atos, tudo que sai de você é uma semente. Tudo que sai do teu bolso é uma semente. Tudo que sai das tuas mãos é uma semente. Atos, comportamento, conduta. Tudo que sai da tua boca é uma semente. Ela vai para o teu futuro. Se você não colher, os teus filhos colherão. Então você percebe a responsabilidade, e quanto mais responsabilidade a gente tem, quanto mais posição de autoridade nós estamos ocupados, mais pessoas elas vão sofrer. Mais pessoas elas sofrerão consequências daquilo. Então você percebe que aqui a atitude de Saul, os filhos foram sofrendo as consequências. E aí o que tinha para ser feito? Nada. Eles tinham que pagar essa dívida do pai. Então pense muito bem, sabe? Pense com a razão, pense com o espírito. Não se deixe ser dominado pela tua alma, pelas tuas emoções, porque a alma, ela sente, e a alma ela vai querer sempre o favoritismo, ela vai querer sempre o que é mais fácil, o que é melhor. O espírito não, o espírito ele age pela razão, o espírito sabe, e ele vai te conduzir a isso. Entende? Ao passo dessa história, você vai ver Davi. Aqui você vai ver no versículo 7, olha aqui o que é um homem de aliança. Por isso que eu vejo que
cada vez mais que eu leio a história de Davi, cada detalhe que eu observo, eu vejo porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Olha no versículo 7 de 2 Samuel, a gente tá, para você que tá chegando, a gente tá em 2 Samuel, capítulo 21, tá bom? 2 Samuel, capítulo 21. E o versículo 7, olha o que ele fala: porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonas, filho de Saul. Você lembra? Lá em 1 Samuel, no capítulo 20, ali do versículo mais pontual, do versículo 14 ao 15, quando Davi e Jonatas, eles começam a conversar a respeito, porque Davi não estava entendendo por que o pai dele queria matar ele. E aí você vai ver que Jonas fala: não, a gente tem uma aliança. Eles fizeram uma aliança. E Davi falou: olha, eu não vou acabar com nenhum dos seus descendentes, eu não vou destruir. Eles fizeram uma conversa ali. Jonatas pediu isso para ele, ele falou: não, eu faço essa aliança com você diante do Senhor. Davi fez uma aliança, só estava ele e Jonatas. Só os dois. Só estavam os dois, mas eles estavam diante do Senhor. E Davi, ele fez uma aliança que ele não ia matar a descendência de Jonatas, por causa da aliança que eles tinham feito, por causa do amor que eles tinham tido. Eles tinham um amor de amigo um com o outro. E Davi fez essa aliança. Aqui você observa que Davi, ele poupou Mefibosete. Mefibosete é aquele que, na fuga ali, né, quando Saul estava fugindo e foi no reino dele. Eu não vou entrar muito na história porque eu não lembro com muitos detalhes, tá bom? Eu lembro da história, mas não lembro com muitos detalhes, eu posso falhar em alguma coisa. E na hora ali, Mefibosete caiu porque ele era pequeno ainda, e ele acabou tendo problema nas pernas, e ele foi levado lá para Lodebar, né? E aí Davi, certo dia, perguntou: tem alguém da casa de Jonatas, da casa de Saul, que eu possa agir com benevolência? Ele falou: tem, Mefibosete, tá lá em Lodebar. Ele falou: traz ele, eu quero colocar ele na mesa. Davi, ele manteve a aliança. Ele não precisou de plateia, ele não precisou de multidão. Ele sabia que diante do Senhor ele fez uma aliança com Jonatas. Aliança é tão séria, queridos. Toda aliança que você fez diante do Senhor. Para mim é sério falar de aliança, para mim é muito sério. Para mim é muito forte. E Davi aqui, você vê, vamos caminhar porque a hora não espera por ninguém, viu, dona Débora? Meu Deus, é 44 já. E a gente vê aqui que Davi, ele poupou Mefibosete. E a palavra fala que ele foi procurar quais seriam os próximos descendentes de Saul para poder entregar para ser mortos. Você vai ver que 2 filhos de Rispa, um chamava Armone e o outro me chamava Mefibosete, mas não era o Mefibosete, filho de Jonatas. Porque o filho de Jonatas, Davi preservou por causa de uma aliança. Você percebe a diferença aqui? Olha a diferença de Saul para Davi. Saul falou: não, Mefibosete, ele vai ficar aqui guardado porque ele tem uma aliança com Jonatas. Eu fiz uma aliança que eu guardaria toda a descendência dele. E aí ele foi procurar e ele pegou dos filhos, dos descendentes de Saul, foram 5 filhos de Merabe. Esses 5 filhos de Merabe era neto de Saul. E 2 filhos de Rispa, que a Rispa era concubina de Saul. Na época, concubina, ela não era esposa, mas ela tinha os mesmos privilégios de esposa. Uma concubina, ela tinha privilégios para fazer parte do reino, morar dentro do reino. Os filhos de uma concubina, ele tinha também o privilégio de ser tratado como príncipe, entende? Então Rispa era considerada como uma esposa. De certa forma, era considerado como uma esposa. Então Davi pegou 2 filhos de Saul e 5 netos. Aqui a gente começa a falar da história dessa mulher. Porque essa mulher, ela acompanhou os 2 filhos, no caso 7, né? Ela acompanhou os sobrinhos dos seus filhos sendo mortos e os seus 2 filhos enforcados. E a palavra fala que eles morreram no mesmo momento.
Eles fizeram um jeito lá que na hora que eles dessem uma ordem de comando, os 7 seriam enforcados no mesmo momento, na mesma hora. Antes da gente começar a falar dessa história dessa mulher, da atitude dela, porque ela foi uma mulher muito forte. Ela foi uma mulher muito decidida. Eu quero te falar sobre isso, sobre a sua responsabilidade. Não tome atitudes assim, impensadas, sabe? Você tem uma aliança, não quebre alianças independente. Ah, mas não fui eu que fiz essa aliança? Ah, mas não fui eu que me comprometi? Mas e a história? E quem se comprometeu? E quem fez? E qual é a aprovação de Deus? Entende? Então não viole uma aliança, não quebre uma aliança. Diante da possibilidade de você quebrar uma aliança, e você vê que aqui Davi tinha a possibilidade de quebrar uma aliança, ele falou, eu fiz uma aliança. Seja verdadeiro, seja honesto, seja uma pessoa de caráter. Seja uma pessoa de caráter, não seja covarde. Com quem não estava presente, ou leviano, porque só estava 2 pessoas. Davi, ele tinha a possibilidade de falar, não, eu vou ficar quieto aqui. Não, mas ele sabia que a aliança que ele fez foi diante do Senhor. Então ele permaneceu. Ele permaneceu fiel, então permaneça fiel à aliança que você fez. Ainda que o compromisso que você assumiu só estava você e essa pessoa. E mais ninguém, humanamente falando. A gente precisa aprender a viver uma vida que ela é, assim, sobrenatural. Sabe viver o natural, mas de forma sobrenatural. Viver sobrenaturalmente natural. Porque eu vivo o sobrenatural de Deus, mas na minha vida é natural. Porque eu entendo que eu sou filha, eu sou embaixadora de Deus, eu sou alguém que sou serva, eu sou alguém que sou sacerdotisa, eu sou alguém que conheço a palavra de Deus. Entende? Davi, ele guardou. E aí, quando a gente chega nessa história, e essas 2 lições, esses 2 aprendizados que eu quero deixar aqui para você, e a sua responsabilidade também, de você pensar que as suas atitudes, as suas escolhas, elas não vão parar em você. Você precisa pensar antes de qualquer coisa. Porque uma aliança quebrada, um compromisso violado, você está comprometendo outras pessoas. Outras pessoas que estão debaixo dessa liderança, debaixo dessa autoridade, debaixo dessa mesma sombra, pensando como uma árvore agora aqui. Seus filhos, sua família, sua cidade, sua casa, sua nação, seu povo, sua igreja. Ah, meus queridos, seus liderados, talvez. A gente precisa ter muita responsabilidade, porque sempre há consequências. E as consequências, elas sempre vão respingar em pessoas. Então a gente entra para falar agora dessa mulher, porque essa mulher, ela vem dos seus filhos enforcados. A palavra fala que ela decidiu aqui, olha só. Eles foram enforcados no primeiro dia, nos primeiros dias da ceifa da cevada. Eles foram enforcados nos primeiros dias, lá no princípio. Né? Quando eles iam começar ainda, estava começando uma estação. Quando ele fala aqui de princípios, de dias, princípio da cevada, está falando de estação. A gente acabou de entrar na estação do outono, né? Quando que a gente entrou Quando que a gente entrou no verão? A gente entrou no verão dia 22 de dezembro. Quando foi agora, em março, a gente entrou no outono, certo? Então, se a gente for calcular da data de fevereiro até março, a gente vai ter aí mais ou menos 2 meses. O tempo que Rispa ficou velando seus filhos, protegendo seus filhos, velando, ela ficou ali, claro, eu tô falando velando porque eles estavam mortos, mas ela ficou ali protegendo, literalmente, que é isso que a palavra fala, cobrindo seus filhos, quase 2 meses. Ela ficou de uma estação para outra. Olha, a palavra fala aqui que Rispa, no versículo 10, Rispa, ela tomou um pano de saco e estendeu sobre si. Sobre uma rocha, ela estava sobre uma rocha. E ela ficou ali desde o princípio da ceifa. A gente viu no versículo 9, que era o princípio da ceifa, foi quando eles foram enforcados. Até
que sobre eles caiu água do céu. Quando caiu água do céu sobre eles, estava mudando uma estação, estava mudando um ciclo, mas você vai ver que ela ficou ali esperando até que caísse a água do céu. E a água do céu não caiu, porque você vai ver aqui no versículo 14, que fala que só foi cair a água, só foi mudar, Deus só foi ser favorável com a nação inteira. Com a nação inteira. Quando houve realmente o cumprimento de tudo que a lei determinava. De tudo aquilo que era dever, de tudo aquilo que realmente era zelo. Olha só, deixa eu te falar. A palavra fala aqui que Rispa, ela não deixou que as aves do céu, versículo 10, tá bom? De 2 Samuel 21. Rispa não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia e nem os animais do campo de noite. Rispa aqui, ela presenciou o enforcamento dos seus filhos. E ela não deixou, porque o que acontece? Depois que eles foram enforcados, todo mundo foi embora e largou os corpos lá. Largou os corpos para serem devorados por aves, por urubus, durante o dia, né, por esses animais que comem ali carne de morta já. E também ela ficou à noite ali. Você para pensar que essa mulher, ela ficou ali cuidando, protegendo. Eu imagino que ela possa ter coberto eles, sabe? Eu imagino que ela possa ter coberto eles com pano. E com uma madeira, com um pedaço de vara, ela ficava espantando ali. Ela ficava cuidando dos seus filhos, de dia e de noite, eles mortos. Eles estavam mortos. Na hora que eu estava meditando essa palavra, eu falei, Senhor, que coisa tão linda. Quantas vezes a gente que hoje é serva, a gente é filha, porque mulheres no tempo do fim são mulheres que elas conhecem ao Senhor. E que elas precisam entender o tempo que elas estão vivendo. Elas precisam entender o tempo que não é fácil. Os dias do tempo do fim não é fácil. Não é fácil. E eu fiquei pensando ali, quantas de nós a gente vê os nossos filhos mortos espiritualmente? A gente vê os nossos filhos cometendo abominações ao Senhor. E a gente não protege mais, a gente fala mal. A gente, como mulher, como mãe, a gente fica revoltada, amargurada, ressentida, dura. A gente não conversa mais, a gente não abençoa mais, a gente por causa que a gente tá ferido, porque a gente tá decepcionado, porque a gente tá assim, sabe? A gente não queria que acontecesse, mas aí a gente também muitas vezes traz culpa. Oh, mas onde eu errei? Eu ensinei o meu filho, eu ensinei a minha filha nos caminhos do Senhor, e agora eles estão cometendo abominações, eles estão fazendo tudo aquilo que Deus desaprova, tudo aquilo que desonra o Senhor. Quantas de nós, muitas vezes, não fazemos isso, né? Porque a gente conhece e a gente deixa de cobrir os nossos filhos, eles mortos. Eles estando mortos espiritualmente. Rispa, ela não tinha o que fazer. Os filhos dela, eles tinham que pagar essa dívida. Era consequência. Quando a gente para pensar nos filhos, fala, poxa vida, que injusto, que época injusta, mas era a época deles. Mas trazendo para os nossos dias hoje, às vezes a gente fica tão amargurada, tão ressentida porque os nossos filhos estão mortos espiritualmente, porque a gente acha, né, que não era para ser assim, e a gente acaba cortando o relacionamento. A gente corta o canal, sabe, de comunicação entre os filhos, porque eles escolheram outras coisas, ou porque eles estão sofrendo consequências mesmo do que os seus pais escolheram, e eles decidiram agora viver uma vida que eles chegaram à morte. Eu estou falando de morte espiritual, quando eles abandonaram a fé, quando eles estão tendo práticas que abominam ao Senhor, sabe? Hoje a gente vai olhar na nossa geração, a gente vai ver uma imoralidade, uma promiscuidade, bestialidades, homossexualismo, tantas coisas, né, que tem acontecido, roubo, morte de parentes, de pai com filho, filho com pai, sabe? E a gente vai observando assim tantas coisas, tantas escolhas que as
essa geração tem caminhado e a gente vai vendo muitas vezes que os nossos filhos, eles estão mortos hoje espiritualmente. E a gente para de enviar uma palavra, você para de saudar o seu filho. Não faça isso. Não faça isso. Cubra os seus filhos. Você é a autoridade, a primeira autoridade dos seus filhos. Independente se eles estão fazendo o que você quer ou não, o que você orienta ou não. Independente se eles são crianças, adolescentes ou adultos, você é alguém que cobre. Rispa, ela foi uma mulher que ela foi protetora dos seus filhos. Ela foi intercessora dos seus filhos mesmo no momento de morte. Essa mulher, para mim, ela foi muito forte. Ela foi muito decidida. Ela decidiu ficar ali, mesmo nos dias de morte. Para pensar. Gente, não foi uma semana. Foi quase 2 meses, porque era de uma estação para outra. Percebe? Ela ficou ali, os corpos já estavam em estado de decomposição também, por causa do tempo. Você imagina quantos animais essa mulher não teve que ficar ali, ó, espantando, afastando. À noite, a palavra fala aqui que à noite, ela ficou protegendo ele dos animais selvagens do campo. Para que à noite, porque geralmente animal selvagem, eles vêm à noite, né? E as aves de rapina, elas vêm durante o dia, porque quando elas estão vendo... Você imagina essa mulher. Eu fiquei imaginando essa mulher só para proteger. Ela foi decidida demais. Ela foi muito forte para enfrentar animais selvagens. Ela foi muito forte para enfrentar aves de rapina. E nós, como mães, o que nós temos feito? Eu quero te ativar. Volte a amar o seu filho incondicionalmente, porque Rispa amou. Rispa amou os seus filhos incondicionalmente. Não importava a condição deles. Rispa, ela decidiu continuar cobrindo seus filhos até que eles chegassem à dignidade. Até que eles desfrutassem daquilo que era direito deles. Você percebe que às vezes o nosso amor, ele é limitado, não é? É claro que a gente ama, mas às vezes se a pessoa não está fazendo aquilo que a gente gostaria, a gente automaticamente já bloqueia, né? Primeiro a gente bloqueia o acesso à comunicação, não conversa mais. Depois a gente vai distanciando, e quando a gente corta o canal de comunicação, automaticamente a gente vai distanciando, a gente vai perdendo aquele vínculo diário. E aí você percebe que porque os filhos muitas vezes não estão fazendo aquilo que a gente está instruindo, ou porque eles não estão seguindo aquilo que a gente ensinou, a gente para de tratar eles como a gente gostaria que eles fossem. Você percebe que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, vai sempre criar, como eu disse, ó, ali transbordando. A Aline disse, essa mulher é muito forte, imagina ela vendo o corpo de seus filhos nesse estado, que situação, isso, Li, que situação, né? Você sabe que quando a gente para pensar sobre isso, e a gente vai olhar, e a gente traz para a nossa realidade hoje, às vezes a gente olha os nossos filhos, que eles já estão deformados. Você não reconhece mais, né? E eu me emociono muito ao pensar nisso, porque essa é uma realidade de muitas famílias, infelizmente. De ver os seus filhos deformados, outras pessoas. Tem filhos hoje que se deformaram mesmo, ou melhor, se transformaram seus corpos em outro, né? Ele nasceu menino, agora ele já não está mais com corpo de menino, ele já está com corpo de menina. Ele nasceu um homem e hoje ele já se veste como uma mulher. Às vezes o filho, a gente olha, os filhos eram lindos e hoje eles estão destruídos porque eles estão totalmente dominados pelas drogas. Às vezes a gente olha situações, a gente vê os nossos filhos em estado assim, que você fala, eu não reconheço mais o meu filho. Tamanho o estado de deformidade que ele está. É essa situação, Li. Exatamente, imaginar essa mulher ver os seus filhos, seus corpos mortos ali. E ela lutando, porque não devia ser poucos. Porque a gente para pensar, eram 7, tá, gente? Tinha 7 mortos ali. Ela estava protegendo seus filhos. Merabe, a Bíblia não fala de Merabe. Merabe, ela não apareceu nesse momento aqui. Então a gente entende que ela não estava ali. Mas tinham 7 mortos que estavam expostos.
E ela protegendo os seus filhos. Então você imagina a quantidade de ave de rapina que tinha ali. Você imagina quantos animais selvagens não vieram à noite. E ela foi forte, ou mulher corajosa, ou mulher decidida. Ela decidiu ficar mais de mês defendendo os seus filhos ali, protegendo, cobrindo. Eu quero te dizer, cubra os teus filhos. Cubra os teus filhos de oração. Cubra os teus filhos com o jejum. Cubra os teus filhos. Cubra os teus filhos de amor. Ame os teus filhos. Seus filhos podem estar deformados. Eles podem estar irreconhecíveis. Cubra o teu filho. Ame o teu filho. Converse com o teu filho. Trate ele como filho. Trate ela como filha. Talvez você fale, meu filho, ele era cristão. Meu filho estava na igreja. Agora não está mais. Continue saudando o seu filho. Continue, oi filho, bom dia, paz do Senhor. Como é que você está? Conta, aconteceu alguma coisa, sabe? Traz a memória dele. Olha, Deus cuidando de você, meu amor. Como que Deus te cuida de você? Começa a falar, começa a tratar o seu filho como ele fosse. Como ele continuasse sendo um sacerdote. Como ele continuasse sendo seu filho, aquele que obedece ao Senhor. Ame o seu filho. Você sabe que eu ouvi uma pessoa, ela veio me procurar. Ela disse assim, pastora, o que eu faço? Eu não sei nem como tratar. Meu filho é outro, meu filho não é mais meu filho. Ele não gosta que eu chamo ele de ele. Ele não quer que eu chame ele. Eu falei, você vai continuar chamando ele como filho. Porque a Bíblia fala que nós precisamos amar o pecador e não aceitar o pecado. Mas você vai amar. Eu não sei como lidar. Eu falei, você vai fazer como você sempre fez. Você vai ser aquela mãe amorosa como você sempre foi. Né? Uma outra falou, pastora, minha irmã, não sei lidar com isso, eu não consigo lidar. Eu falei, você vai lidar com os olhos de Jesus. Você vai continuar amando, você vai continuar cobrindo. Você vai continuar intercedendo, você vai continuar tratando com amor. Com amor. Ame, ame. A palavra de Deus fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Agora, se os teus olhos forem maus, olha, veja, para que a luz que você acredita que está em você não seja grande trevas. Então você vai amar incondicionalmente. Amar. Você não vai trazer para dentro da sua casa a conivência do pecado. Dentro da minha casa ali é o quarto do meu filho, então meu filho pode fazer promiscuidade, ele pode trazer imoralidade, ele pode fazer daquele lugar... eu prefiro que se ele tiver que usar algum entorpecente que seja dentro do quarto dele, não. Aí tá um problema. Aí é uma violação, percebe? Agora, você amar, você cobrir o seu filho, não. É isso que você deve fazer. Agora, ser conivente com aquela atitude, não. Porque o Senhor não nos chamou para ser conivente. O Senhor nos chamou para remir. Dentro da minha casa eu vou trazer remissão. Dentro da minha casa vai ter amor, dentro da minha casa vai ter obediência, dentro da minha casa vai ter fidelidade, dentro da minha casa é lugar de amor incondicional. Entende? A diferença, o que eu tô falando para você de amor, não tô falando que você vai passar a mão. Você vai aceitar aquilo. Você vai amar a pessoa, você vai tratar como você tratava antes. Você só não vai deixar de tratar. Você vai continuar tratando com amor, você vai continuar tratando como filho. Você vai continuar tratando como servo de Deus. Você vai continuar abençoando. Eu te abençoo. Eu declaro a bênção do Senhor sobre você. Eu declaro que os teus olhos vão ser abertos. Olha, a palavra em Isaías fala para nós que Deus ele não nos deu filhos para calamidade. Mas se nós sairmos do nosso lugar, que é de cobertura, de proteção, as aves de rapina, elas vão devorar os nossos filhos. E os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Cubra os teus filhos. Ainda que eles estejam mortos espiritualmente, cubra os teus filhos de amor, de oração, de jejum, de respeito. Não lance palavras vulgar, de acusação, de julgamento. Não. Não lance palavras de ofensa. Não faça isso. Suas palavras têm que ser palavras de amor. Suas palavras, elas têm que ser palavras de remissão. O seu lugar, o seu ambiente tem que ser o lugar que os seus filhos querem estar. Seus filhos precisam querer estar ao seu lado. Eles precisam querer estar junto de você. Porque você traz paz,
Porque você transborda amor. Porque eles reconhecem isso. E que você nunca deixou de tratar eles com dignidade. Se você for analisar, você vai ver que Rispa, ela clamava por dignidade. Ela queria que seus filhos fossem tratados com dignidade. Os seus filhos eram príncipes. E a lei dizia que os príncipes, eles teriam que ser enterrados, sepultados com dignidade. A palavra fala que Rispa ficou ali por meses. Ela foi uma mulher muito persistente, gente. Ela persistiu, não desista de cobrir os seus filhos de oração, não desista de cobrir os seus filhos com jejum, não desista de amar incondicionalmente os seus filhos, não desista. Ela foi muito persistente. Ela foi muito persistente, ela foi muito forte, ela foi muito corajosa. Ela enfrentou aves de rapina, enfrente o inferno, se possível for. Se preciso for, enfrente o inferno. Mas não permita que o inferno e os demônios venham destruir, venham devorar os seus filhos. Não permita, a Rispa não permitiu. Ela foi uma mulher muito corajosa, ela foi muito forte. E você vai ver que as notícias chegaram até Davi, viu? A Rispa tá lá. Já fazem quase 2 meses que aquela mulher tá lá protegendo os seus filhos. E a palavra fala, hein, que ela se... Olha, isso é lindo. Porque ela estendeu um saco de cinzas, demonstrando a tristeza dela. Ela estava triste, ela estava em luto, mas ela colocou sobre uma rocha. Ela colocou o pano de cinza sobre si e ela se assentou sobre uma rocha. De vez em quando ela levantava para espantar, né? Mas ela estava sentada sobre uma rocha. Você precisa estar assentada sobre a rocha. Você precisa estar assentada sobre a rocha. Porque se você estiver sobre a rocha, ah, minha amiga, você tem um fundamento. Jesus é o fundamento, Ele é a pedra angular. Jesus, eu reconheço que o Senhor é a pedra angular, o Senhor é o fundamento da igreja. É o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda na minha fraqueza. Me ajuda nas minhas lutas. Me habilita nas minhas provações. E me faz forte todos os dias. Pai, nós queremos ser como Rispa. Nós queremos ser como essa mulher foi. Decidida, persistente, corajosa, forte. E que carregava um amor incondicional. Ela carregava um amor incondicional. Eu quero te dizer, Rispa, ela buscou por dignidade dos seus filhos. Ô, gente, não, olha, eu sou assim chorona, vocês sabem, né? Eu sou muito chorona. Sou muito chorona, eu choro por tudo. Eu choro de tristeza, eu choro de alegria, eu choro. Choro de raiva também. Eu choro de raiva. Às vezes eu choro de raiva. Por isso que eu sou uma chorona. Eu vivo de, assim, oh meu Deus, é lágrima que não acaba nunca mais. Ai, graças a Deus que as nossas lágrimas o Senhor recolhe todas elas e coloca no odre. Eu tenho um memorial de lágrimas, eu tenho certeza. Rispa aqui, pra gente encerrar. Rispa, ela clamava por dignidade. O posicionamento de Rispa clamava por dignidade. A decisão, a persistência dela de continuar ali durante meses, ela estava buscando por dignidade dos seus filhos, porque era direito deles ser sepultado. Ela não queria que seus filhos fossem engolidos, devorados por animais, por aves de rapina. Ela queria dignidade, ela clamava por dignidade, é isso que ela clamava. E aí Davi ouviu falar disso, e a palavra fala que então foram até Davi, né? E falaram o que a concubina de Saul, Rispa, havia feito. Davi tomou os ossos de Saul. Olha o versículo 12. Olha o que Davi fez. Davi foi buscar os ossos de Saul e de Jonatas, dos moradores de Jabes de Gileade. Estava em outra cidade.
os quais os furtaram da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado, porque eles morreram do mesmo jeito também, né? Ou melhor dizendo, eles estavam pendurados, não morreram do mesmo jeito, mas eles estavam pendurados ali para serem expostos pelos filisteus, né? E aí você vê que eles roubaram os corpos de Saul e de Jonatas e mantiveram ali naquela cidade. A palavra fala que Davi ele foi buscar em outra cidade os corpos de Saul e Jonatas, onde os filisteus tinham pendurado no dia em que eles foram feridos, lá em Gilboa. Versículo 13. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, daqueles 7. Você percebe que o posicionamento de Rispa trouxe dignidade não só para os seus filhos, mas trouxe também dignidade para aqueles outros 5 rapazes, homens, né? Que provavelmente eram mais jovens do que os filhos de Rispa, porque os filhos de Rispa eram filho de Saul. Os filhos de Merabe, que eram 5, eram neto de Saul. Então provavelmente eles eram mais jovens. A Bíblia não fala a idade, a Bíblia não dá esses detalhes, mas eu tô acreditando aqui por causa dessa questão, né, questão familiar. E aí você fala que, a gente vê que a atitude de Rispa trouxe dignidade também para os filhos de Merabe. Aí a palavra fala que Davi enterrou os ossos de Saul, de Jonatas, pegou também juntamente os ossos dos enforcados e enterrou na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Aí ele pegou os ossos de Saul, de Jonatas e dos 7 descendentes, entre eles os filhos de Rispa, e colocou lá junto do sepulcro lá de Quis, que era pai de Saul. Então ele foi sepultado junto com a sua família, estava tudo ali num túmulo, né? Túmulo digno, de familiar, de como um rei deveria na época. Aí você vai ver aqui, ó, fizeram tudo que o rei ordenara. Então Davi, ele deu ordem para que as pessoas trouxessem remissão, dignidade para uma família real da época. Se eles fizeram certo ou errado, Davi ele trouxe essa remissão por causa da atitude de Rispa. Depois de quase 2 meses que aquela mulher estava ali. Aí você vai ver, depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Você percebe que não era só a morte que ia resolver o problema, porque se a morte só resolvesse o problema, vamos parar para pensar. Olha só, olha isso. Quando aqueles 7 rapazes tivessem morrido, a chuva teria vindo sobre a terra e Deus teria se tornado favorável para aquela nação. Mas o Senhor, quando ele faz algo, ele nos ensina algo, ele quer que a gente cumpra até o final. A gente não fala que Deus ele é o Deus que dá boa obra, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar? Exatamente. Deus ele é um Deus de aliança, ele não quebra aliança. Era a princípio um rei, alguém que era da família real, ter esse lugar de sepulcro. Ter esse lugar, não deixar ali para que animais devorassem como se fosse um outro animal. Entende? Então Davi ele trouxe remissão até nisso. Davi ele trouxe remissão. Então Rispa, o posicionamento de Rispa era um posicionamento de clamor por dignidade. Eu quero a dignidade dos meus filhos. Eu não quero que os meus filhos eles sejam devorados aqui pelas aves. Então, o seu posicionamento clama por dignidade, por aquilo que é direito dos seus filhos, vida abundante e vida eterna. Seja intercessora, seja uma protetora, seja alguém que é aquela protetora que traz proteção espiritual para os seus filhos. Seja aquela que vai continuar crendo que Deus pode ressuscitar os seus filhos. A história de Rispa é uma história muito forte para mim, em vários contextos, com relação a filho, com relação à liderança, com relação à família, com relação a povo, com relação à nação. A gente tem muito a aprender. E eu quero te dizer que de acordo com a sua posição que você ocupa, o seu erro, o seu pecado, ele vai alcançar. Ele vai alcançar sim. Não só a sua casa, não só a sua família, mas pode alcançar a sua igreja, pode alcançar a sua cidade, pode alcançar a sua nação, por causa da posição que você ocupa.
Então, que você seja essa mulher forte, decidida, persistente. Que você seja essa mulher que sabe qual é o teu lugar. Que você seja essa mulher determinada, corajosa. Que você, como esposa, mulher de um rei, permaneça nesse lugar. Rispa, ela era uma concubina, mas ela tinha dentro, na vida de Saul, ela tinha um lugar de rainha, ela tinha um lugar de alguém que era esposa de um rei. Permaneça nesse lugar e ame incondicionalmente. Vamos orar? Abba, obrigada. Obrigado por nos ensinar tanto assim. Obrigado por abrir os nossos olhos. Obrigada por nos ensinar com essa mulher. Nós queremos aprender com Rispa. Senhor, crava, imprime no nosso espírito a história dessa mulher forte, corajosa, que decidiu com muita convicção, com muita determinação, ela decidiu permanecer, cuidando, protegendo, cobrindo os seus filhos. Abba, nós queremos te pedir, nos perdoa pela amargura que nós temos guardado no nosso coração, pela culpa. Nós queremos abrir mão, peça perdão agora ao Senhor. Você que sente culpa pelos seus filhos estar vivendo uma vida que desagrade ao Senhor, que desobedece ao Abba, uma vida que não é uma vida de fidelidade ao único Deus, mas de abominação. Se libere agora da culpa. Se libere agora da amargura, do ressentimento. Pai, nós queremos te pedir perdão. Nós queremos te pedir perdão porque muitas vezes nós nos culpamos. Nós queremos liberar essa culpa. Nós queremos tirar essa culpa de nós, mas nós queremos também te pedir perdão por lançar tantas palavras de maldição sobre os nossos filhos. Nós queremos te pedir perdão nesse momento, porque nós cortamos o canal de comunicação. Hoje, muitas mulheres não conversam mais com seus filhos. Nós queremos agora te pedir, nos perdoa pela nossa imaturidade, em permitir que nós sejamos domadas e conduzidas pela dor. Eu quero liberar agora uma palavra sobre você, que você, em nome de Jesus, vai trazer remissão para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. Você vai, sim, restaurar o acesso à comunicação, para que você possa novamente revelar o Cristo, para que você possa ser esse canal de transformação, de reconciliação dos seus filhos ao Pai. Mesmo eles estando deformados, transformados, sendo outras pessoas, você vai trazer esse lugar, você vai ser esse lugar de conexão por meio da comunicação, você vai restaurar, resgatar essa comunicação. Em nome de Jesus. Abba, nos ensina a ser fortes, corajosas, determinadas, persistentes. Nos ajuda a amar incondicionalmente. Nós queremos orar pelos nossos filhos. Pai, nós queremos clamar pelos nossos filhos. Liberta, Senhor, os nossos filhos do espírito de engano. Liberta os nossos filhos, Pai, desse espírito de imoralidade, de promiscuidade. Liberta os nossos filhos desse espírito de idolatria. Ah, Senhor, liberta os nossos filhos desse culto, Pai, ao corpo, que muitas vezes, diariamente, eles têm cultuado. Senhor, liberta os nossos filhos de cultuar a si mesmo. Liberta os nossos filhos do orgulho, da vaidade, da ganância. Liberta os nossos filhos. Nós queremos te pedir, liberta os nossos filhos, Pai, do homossexualismo, do lesbianismo. Liberta, Senhor, traz libertação. Traz libertação, que eles possam, Senhor, voltar à origem, que eles possam voltar às suas origens, à sua origem. Em nome de Jesus, que eles vivam, Pai, para aquilo que eles nasceram. Pai, eu quero te pedir que a identidade dos nossos filhos, Senhor, seja clarificada na mente deles. Senhor, tira agora com toda a escama dos olhos, que eles possam ter os seus olhos abertos, que
que eles possam contemplar, Deus, a tua verdade, a tua face, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, ter fome e sede de ti, que eles saiam desses lugares de imoralidade, promiscuidade, de abominações. Em nome de Jesus, que os nossos filhos, Pai, decidam sair desse domínio das trevas que levam à morte espiritual, mas também à morte física. Senhor, alcança os nossos filhos, alcança a nossa descendência. É o que nós te pedimos, alcança com libertação. Alcança com libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Continue orando pelos seus filhos. Que seus filhos saiam, que eles sejam libertos do vício. Libertos, sabe, da mentira. Libertos desse espírito de roubo, que às vezes, dessa ganância que faz com que eles tenham esse desejo de querer o que é do outro. Que os teus filhos sejam libertos da inveja. Que os seus filhos assumam o seu lugar de identidade, mas que você, principalmente, volte para esse lugar de proteção, nesse lugar de amor. Ame e se comunique. O canal de transformação para a vida do seu filho é o canal da comunicação. Restaure a comunicação, restaure. Volte a conversar, volte a tratar, ligue, pergunte, manda uma mensagem e vai restaurando esse acesso. E Deus, ele vai sim bradar, tá bom? Um beijo, que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todas vocês, seja sobre nós, seja sobre mim nesse dia, agora, nesse exato momento e para sempre. Tá bom? Deus te abençoe.